Para pensar. Quando alguém que você encontra diz para você tudo exatamente que você já sabe, pensa e concorda, não há nenhum enriquecimento. Exato. Nenhum enriquecimento, né? Mas do ponto de vista de repertório, do ponto de vista de capacidade intelectiva, nada melhor do que conversar com alguém que tem outras coisas que você nunca tinha pensado para dizer. Na hora que você é desafiado, não há nenhum problema em você dizer: nunca tinha pensado nisso, achei a ideia do caralho, e mais, em função do que você disse, uma coisa que eu sempre acreditei ser verdadeira, agora me dou conta que não é, ou não é sempre. Eu só posso te agradecer por ter me permitido pensar melhor. Meus irmãos, meus amigos, que a paz de Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que elas possam nos beneficiar a todos. Estou aqui com a permissão de Deus mais uma vez. E aqui, como cristão, eu quero compartilhar com vocês algumas ideias. Eu quero conversar com vocês. Eu quero transmitir para vocês aquilo que eu venho pensando, aquilo que eu venho ruminando em minha mente. Sempre deixando claro, bem claro, que aqui apenas pretendo compartilhar algumas ideias, jamais impor os meus pensamentos. Então, eu peço licença a você e agradeço por sua atenção, por sua preciosa atenção. E é bom que se diga que aqui eu não quero, sinceramente eu não quero e nem vou causar polêmica. E aqui também não estou para condenar quem quer que seja. Aliás, quem sou eu para condenar alguém? Eu inicio a minha fala relembrando aquilo que está no livro O que é o Espiritismo. Quem já teve a oportunidade de ler esse livro, irá talvez se relembrar quando Allan Kardec respondeu a uma pergunta, e ele respondeu de forma brilhante, a pergunta de um visitante, da seguinte forma: a pergunta é: então, Allan Kardec, no teu entender, a crítica para nada serve? A opinião pública não vale de nada? Allan Kardec respondeu, o codificador respondeu da seguinte maneira: quando uma coisa é má, não há elogio que a torne boa. Se o espiritismo, se a doutrina espírita é uma falsidade, certamente ele cairá por si mesmo. Se, porém, é uma verdade, não há diatribe, não há crítica que possa fazer dele uma mentira. O que entendo é que o crítico, continua Allan Kardec, o crítico não deve se limitar a dizer que tal coisa é boa ou má. Allan Kardec está dizendo, ele defende a ideia de que para que uma opinião, uma crítica tenha valor, aquele que toma essa posição de crítico, ele precisa conhecer profundamente o assunto. E aqui eu estou compartilhando com vocês o fruto do meu estudo. É claro que não estou aqui para compartilhar as minhas conclusões. É claro que as minhas conclusões, aquilo que eu entendo, eu compartilho com vocês porque se encontra alicerçado nos estudos que eu fiz. E repito mais uma vez, eu espero que vocês entendam que o objetivo aqui, meus irmãos, não é apontar o dedo para esta ou para aquela pessoa, a esta ou aquela instituição, muito menos ao movimento espírita. Nós aqui, nesse processo de evolução ainda muito mais próximos do ponto de partida, é natural que equívocos ocorram. É claro que também de minha parte. Para mim, não resta dúvida, é claro, que essa minha opinião decorre do estudo, de que a principal finalidade de uma casa espírita não é só divulgar a doutrina espírita, como também defende o benfeitor Emmanuel. O objetivo da casa espírita é ser um educandário, em que as leis do ser, do destino, da evolução do universo
são examinadas claramente, fazendo luz e articulando orientação. Ou seja, o Centro Espírita, uma casa espírita, revivendo os ensinamentos de Jesus Cristo, deve iluminar o nosso caminho. Também, se você preferir, meu irmão, minha irmã, meus irmãos, nas palavras de Allan Kardec, o codificador, logo ali, na introdução de O Livro dos Espíritos, ele diz assim claramente, abre aspas, que ninguém, portanto, se iluda. O estudo do Espiritismo é imenso. Liga-se a todas as questões da metafísica e da ordem social. E eu destaco aqui o estudo das questões, aqui neste momento, das questões em torno da órbita social. E com o fim de ilustrar a minha mensagem, eu peço a vocês a permissão, eu irei usar de hipóteses. E eu convido a todos para que imaginem em sua mente as respostas diante dos casos que aqui eu irei compartilhar com vocês. Que vocês procurem uma resposta com base nos princípios do Evangelho de Jesus Cristo, nas mensagens do nosso Mestre Maior. As questões que aqui serão apresentadas a vocês, elas podem indubitavelmente surgir no dia a dia. Eu creio que certamente você já se deparou não somente com uma hipótese, mas com várias. Mas eu quero deixar bem claro, eu não estou solicitando de vocês respostas. Eu peço apenas que imaginem. E você, após estudo da doutrina espírita, talvez você possa encontrar uma resposta com base nos princípios dos ensinamentos de Jesus Cristo. Eu estou usando essas hipóteses para ilustrar o meu raciocínio, para que vocês possam entender aquilo que eu pretendo compartilhar com vocês. Então, vamos lá. Na condição de cristão, de um espírita cristão, como que nós devemos conversar com alguém que chega à nossa presença e nos pede uma ajuda, indagando-nos? No meu caso, por exemplo, Ricardo, eu fui intimado judicialmente para prestar um depoimento na justiça como testemunha. Logo depois que eu recebi a intimação na empresa em que eu trabalho, logo depois eu fui procurado quase que imediatamente pelo meu patrão. E este me pediu para testemunhar algo que eu não vi, que eu não assisti. E ele me disse, indignado, que ele está sendo enganado pelo empregado que o levou à justiça. Ricardo, o que eu devo fazer? Como declarar algo que eu não vi? E ele conclui dizendo, sei que não posso mentir, mas mesmo como cristão, sinceramente, eu tenho medo de perder o emprego. Eu estou precisando deste emprego, mas eu não posso mentir. E respirando fundo, ele arremata, dirigindo-se a mim. Qual sugestão que você, Ricardo, como cristão, me dá? Outra situação hipotética. Ricardo, eu estava em casa e eu fui visitado por uma pessoa que me prometeu um emprego. Se caso o candidato indicado por ele à reeleição receba o meu voto. O que fazer, amigo? Eu estou precisando de um emprego, mas sinceramente eu não gosto do candidato que ele apoia. Eu não gosto do candidato que ele me indicou. O que fazer? Imaginemos um outro caso hipotético. Eu creio que talvez isso já tenha acontecido. Mas imaginemos que enquanto você palestra sobre a importância da vida e da imortalidade da alma, na Assembleia da Casa Espírita, alguém levanta e argumenta. Eu fui convidado, Ricardo, a participar de um protesto para manifestar
de forma favorável à legalização da morte da criança no ventre, se é que vocês me entendem. Como cristão, como estudioso da doutrina espírita, eu tenho consciência, sim, Ricardo, de que matar a criança no ventre materno é, perante Deus, perante as leis universais, um crime. Mas ele continua, meus irmãos, e tentando se explicar, ele prossegue. Sabemos, por outro lado, Ricardo, e eu creio que você tenha conhecimento disso, que segundo pesquisas, existe um número considerável de mulheres pobres que perdem a sua vida, morrem em operações cirúrgicas com o fim de conseguir a morte da criança no ventre. Muitas mulheres morrem nesses atos cirúrgicos de forma clandestina. E ele então conclui perguntando: Ricardo, embora eu não seja favorável à morte desta criança no ventre materno, eu penso que você também, eu tenho que considerar que se trata de uma prática, se ela for legalizada, estas mulheres pobres, desfrutando da oportunidade de usar os recursos hospitalares, elas certamente não irão morrer num procedimento médico clandestino. O médico, dentro de hospital, obviamente irá evitar inúmeras mortes da mulher. O que nós respondemos? Espera aí, eu estou compartilhando com vocês assim, hipóteses. Se você quiser, pode parar o vídeo, pense e depois continuemos. Vamos a uma outra ocasião. Imaginemos você, na hipótese de ser um estudioso da doutrina espírita, mas não só estudioso, praticante. Imaginemos você sendo questionado por alguém numa festividade da família. A sua sogra te chamou para o aniversário dela. Ali, naquele momento, nesta roda de parentes e amigos, o seu cunhado relata a você e até mesmo aqueles que estavam ali que ele foi vítima de um acidente de trânsito, em que determinado condutor, ele de fato avançou o sinal vermelho e atingiu o veículo dele, do seu cunhado. E este veículo é segurado. Então, naquela roda de amigos, meus irmãos, o seu cunhado lhe lança a seguinte pergunta, naquela roda: Ricardo, o causador do acidente, ele me propôs assumir a culpa pelo acidente. Eu devo, então, aceitar a proposta dele de nos dirigirmos a uma delegacia, a um posto policial, e assim, num boletim de ocorrência, eu assuma a culpa como se eu fosse o causador do acidente, por negligência, por imprudência? Como que nós devemos responder? Pensemos bem. Como que nós iremos ajudá-lo se o meu cunhado disse que, ao assumir a responsabilidade pelo acidente, a seguradora, por óbvio, uma grande empresa multinacional, ela seria obrigada a consertar não somente o veículo dele, como também o veículo do causador do acidente, aquele que avançou o sinal vermelho. E ele é muito pobre. Como que nós devemos aconselhar? Como você aconselharia o seu cunhado? Perdoe-me, por favor, por alongar a respeito dessas hipóteses, mas eu quero compartilhar com vocês outras indagações. Eu quero compartilhar com vocês para que juntos nós imaginemos. Pensemos bem, uma pessoa indo à sua presença e diante de você pergunta: Ricardo, eu estou com meu pai doente, muito doente. Ele está sofrendo bastante. A bem da verdade, ele está entubado e inconsciente. Segundo os médicos que o assistem, ele se encontra fadado à morte, pois o caso dele não tem solução. A morte dele é 100% certa. Tudo é questão de tempo. O que fazer, Ricardo? Eu vendo ali meu pai sofrendo tanto.
o que eu posso fazer? E ele continua assim te detalhando. Eu fiquei sabendo, eu resido no estado do Amazonas, eu fiquei sabendo que na Colômbia a morte assistida ela é permitida por lei, ou seja, a morte assistida ela depende apenas da autorização de um parente, ou seja, da minha autorização seria possível que ocorresse a morte assistida. Eu moro na cidade de Tabatinga, no estado, como eu disse, da Amazônia, que faz fronteira com a Colômbia. O que você acha? Eu devo conduzir meu pai ao hospital na Colômbia e autorizar a interrupção da vida e assim acabar com o sofrimento de meu pai, até mesmo por uma questão de dignidade humana? Eu não consigo assistir meu pai sofrendo tanto. Agora vamos apimentar um pouquinho mais. Imaginemos o seguinte. Você está caminhando por uma rua principal da sua cidade. Por exemplo, aqui em Uberaba, onde eu resido, eu estou passeando pela rua Arthur Machado, por exemplo, quando um repórter se dirige a mim e questiona: você pode me dar uma entrevista? Eu, concordando, aceitando o convite, o entrevistador pergunta: qual filosofia de vida? Qual religião é a sua? Respondendo que eu estudo a doutrina espírita, que eu abracei os preceitos, as lições do Evangelho de Jesus Cristo, deixando bem claro que, estudioso da doutrina espírita, o repórter, ele continua a entrevista e me pergunta: então, Ricardo, o brasileiro está, você deve estar sabendo disso, sendo convidado a se pronunciar sobre o desarmamento. Neste referendo, neste plebiscito, você é a favor ou contra a proibição do comércio de armas de fogo? Baseado no Evangelho de Jesus Cristo, qual seria a sua resposta? Qual seria a minha resposta? Continuemos. Um certo dia, uma outra hipótese, participando de um debate, numa reunião, enquanto assistia uma palestra em torno da reforma agrária, alguém levanta de repente e chega a interromper o palestrante dizendo em voz alta: todos aqui sabem que a propriedade é fruto de roubo. A propriedade, nós precisamos conscientizar que para acabarmos com a pobreza, nós precisamos expropriar, tomar, invadir a propriedade dos ricos. Qual seria a nossa postura? Como espírita cristãos, nós iríamos dar aval, avalizaremos, refutaremos ou nos manteremos inertes? Qual deveria ser a nossa postura como cristão? Continuemos também pensando, analisemos também a seguinte situação. Você é interceptado por um amigo na via pública e ele lhe diz: Ricardo, ontem achei na via pública essa pulseira de ouro. Veja que linda essa pulseira. E ele, pronunciando o ditado por todos conhecido de que achado não é roubado, ele pergunta: olha, essa pulseira não é linda? Eu a achei, eu não a roubei. E ele continua argumentando. Todavia, eu tenho um vizinho, ele também é meu amigo, ele me disse que eu tenho o dever de devolver a pulseira. Eu tenho o dever de procurar pelo dono dela. Caso eu me aproprie dela, essa omissão é considerada pela lei humana como criminosa. Esse vizinho meu chegou a apontar para mim um artigo do Código Penal que exige, a lei determina que eu devo devolver a pulseira ao dono. E caso eu não saiba encontrá-lo, eu não saiba quem seja o dono e não consiga encontrá-lo, eu tenho que entregá-la às autoridades sob pena de até mesmo ser processado por apropriação criminosa de coisa achada. E ele pergunta:
Ricardo, como cristão, o que você acha disso? Isso é uma besteira, não é verdade? Ora, achado não é roubado. Mas mesmo assim, o que você acha? Eu devo devolver a pulseira ou não? Vamos pensar numa outra hipótese. Eu sei que está difícil para vocês, mas eu quero compartilhar com vocês essas hipóteses para que nós possamos fazer esse exercício. Você chega ao centro espírita que você participa e encontra alguém chorando. Você se aproxima dela e pergunta: o que está acontecendo? A moça levanta o rosto, olha nos seus olhos e desabafa. Ela já te conhece e diz: Ricardo, meu pai está me obrigando a romper o namoro. E eu não quero terminar, sobretudo agora que o meu namorado está precisando tanto, mas tanto de mim. Sobretudo agora. E você pergunta: como assim? Ele está precisando de você? Em que sentido? E ela responde: sabe, Ricardo, ele é dependente do uso de drogas, de entorpecente. E ele está recentemente muito nervoso. E de fato, reconheço, ele chegou a me agredir e meu pai ficou sabendo. Após pausa para respirar, após ela pensar um pouco, ela continua me dizendo: eu, aqui, que sempre venho a essa casa espírita, eu sei como cristã que devo ajudá-lo, pois ela é vítima desse vício. Ele não está consciente do que está fazendo. E ela termina dizendo: sim, é verdade. Ele me agrediu fisicamente, meu pai sabe disso. E ele também continua me ameaçando se eu o abandonar. Mas, Ricardo, é porque ele está muito nervoso, sabe? Ele quer se livrar do vício e não está conseguindo. Você não acha que não foi por acaso? Será que você não pensa, como eu, que não foi por acaso que Deus o colocou no meu caminho? E compartilha com você a questão: eu devo obedecer ao meu pai? O que eu devo fazer, Ricardo? Ajude-me, pelo amor de Deus. Eu creio que talvez você já tenha passado por alguma dessas situações. Por fim, eu quero dizer para vocês o seguinte: dentre esses inúmeros casos parecidos acontecem no dia a dia, você é interrogado por alguém sobre, por exemplo, sobre a legalização das drogas. O que nós, como cristãos, devemos responder? Mas a pessoa lhe pergunta: Ricardo, o que você acha? Sabe, tem muita gente que sofre tanto, mas tanto. Sim, optou pela drogadição e agora não está conseguindo se livrar do vício. Eu entendo que eles não podem ser presos, porque eles são vítimas do vício. E acho também que esses irmãos viciados só podem ser medicados e internados caso eles, pelo livre-arbítrio, eles manifestem livremente a sua vontade nesse sentido. O que o cristianismo me ensina neste momento, a esse respeito? Eu devo concordar com a legalização das drogas? E assim nós poderíamos assim elencar e elencar. Após esses inúmeros questionamentos, dúvidas em torno de assuntos como falso testemunho, vocês lembram? Voto eleitoral, protesto público, morte assistida, falsa declaração para prejudicar alguém, assistencialismo, vitimismo, propriedade privada, roubo, apropriação indébita, agressão, drogadição, armamento. Nesta minha fala, a minha intenção, meus irmãos, o meu objetivo não é saber de você como nós, como cristãos, deveríamos responder a esses questionamentos, com base naquilo que nós aprendemos como cristão. Esse não é o meu objetivo, não. O que eu pretendo, então? Vejamos bem, meus amigos, meus irmãos, vejamos bem
eu desenvolvi todo este argumento para não tocar diretamente no assunto que eu pretendo abordar. Porque eu tenho notado e penso que se eu fizesse de forma direta no início, é quase certo que talvez você já teria deixado de assistir este vídeo. Porque talvez você, como todos nós, às vezes somos conduzidos inconscientemente por preconceitos, por tabus, por ideias preconcebidas, conclusões cristalizadas em nossa mente. Eu desenvolvi todo esse assunto para tocar no assunto. Que assunto é esse? Mas antes de responder, eu peço por caridade que você assista esse vídeo até o fim. Por favor. E se não concordar, eu penso que você não só deve, como me ajude comentando abaixo, compartilhando o seu pensamento de forma respeitosa. O que eu pretendo aqui é compartilhando as minhas ideias e assim, em vida social, nós tirarmos proveito deste convívio. Diante de tantas voltas que eu dei, eu apresentei tantas dúvidas, hipóteses, argumentos para tratar do assunto política. Volto à pergunta que entendo indispensável. Núcleo. Esta pergunta é núcleo deste vídeo. A minha pergunta é: o que há em comum entre esses assuntos? Como eu disse, falso testemunho, drogadição, protesto e assim por diante. Não se tratam de assuntos que interessam a nossa vida em coletividade. Não se tratam de questões sociais. Referem-se ou não a assuntos, debates, decisões intimamente ligadas à nossa vida pessoal e questões sociais. Esses assuntos não nos influenciam, se não diretamente, pelo menos indiretamente, no convívio social. E aquele que conhece bem os princípios básicos do cristianismo, os princípios filosóficos da doutrina espírita, eu penso que saberá enfrentar com equilíbrio, com respeito às questões acima compartilhadas com vocês. Todavia, penso que a maioria não estuda. Se diz espírita, estudioso, mas às vezes lê. E quando lê, às vezes não sabe interpretar bem. Eu peço a gentileza, eu peço permissão para que nós possamos voltar às teses que eu apresentei para vocês logo no início, defendidas por Emmanuel e Allan Kardec. Emmanuel nos apresenta a casa espírita como um educandário, não é verdade? Em que ali, naquele ambiente, as leis, sejam humanas e também as leis divinas, devem ser claramente examinadas. Ou seja, um educandário em que se dissemine a luz, que seja um norte em nossas vidas. Quanto àquilo que eu compartilhei com vocês sobre Allan Kardec, o codificador disse de que o estudo do Espiritismo se liga a todas as questões da metafísica e questões da ordem social. Pelo menos eu retirei literalmente estas citações. Então, desta forma, eu cheguei a um ponto central da minha fala, com a seguinte interpelação, compartilhando com vocês uma pergunta. O que você define como política? Qual é o conceito de política para você? Envolve apenas assuntos políticos, partidários, ou se trata também de um conceito bem mais amplo, que envolve as questões sociais? E qual o motivo de, quase sempre em nossas casas espíritas, refutarem debates sobre assuntos políticos? O que me motivou esta fala foi o fato de que recentemente, nessa terça-feira, participando de um estudo numa casa espírita em que participo, que frequento, eu fui repreendido
de forma talvez não direta, mas indireta, por entenderem aqueles que ali estavam presentes, que de fato no centro espírita não devemos estudar assuntos políticos, não devemos tratar de política. E nossa, bastou esta minha sugestão, essa sugestão foi imediatamente refutada, sem pestanejar. E por mais que eu tentasse me explicar, a minha fala foi inviabilizada. E como sempre, com a justificativa em se proibir o estudo de temas políticos, eles se ancoram no argumento de que Allan Kardec, ao organizar o Espiritismo, ele alertou sobre a proibição de se introduzir na casa espíritas em estudos de política e outras questões irritantes. A que conceito de Allan Kardec estava se referindo quando ele abraçou essa terminologia, questões irritantes? Todavia, aqui entre nós, a maioria dos estudiosos da doutrina espírita que se deixam vitimar, a meu ver, por esse conceito cristalizado, eles esquecem de buscar entender, de buscar compreender o momento, o contexto que Allan Kardec enfrentou quando nasceu o Espiritismo no século XIX. A França do século XIX foi marcada por uma sucessão de revoluções, impérios e repúblicas, um período de instabilidade, mas também de profundas transformações sociais e políticas que moldaram o país como o conhecemos hoje. Após a queda de Napoleão Bonaparte em 1815, a monarquia foi restaurada com Luís XVIII e depois com seu irmão Carlos X. Mas Carlos X tentou retomar o absolutismo, censurando a imprensa e limitando o parlamento, o que provocou revolta popular. Em julho de 1830, Paris foi palco de levantes conhecidos como as Três Gloriosas. A instabilidade abriu caminho para a ascensão de Luís Napoleão Bonaparte, sobrinho de Napoleão I, eleito presidente em 1848 com enorme apoio popular. Em 1852, Luís Napoleão deu um golpe e se proclamou imperador Napoleão III, dando início ao Segundo Império. Mas Paris ainda viveria momentos de caos, como a famosa Comuna de Paris em 1871, uma experiência socialista brutalmente reprimida. Eu pergunto a vocês, meus amigos, meus irmãos, será que é necessário convidá-lo a pensar sobre qual o motivo que levou Allan Kardec a impor numa circunstância dessa, em que as entidades filosóficas, religiosas e políticas estavam sendo censuradas, qual o motivo dele proibir numa sessão, num centro espírita, de tocar em assuntos envolvendo a política e outras questões irritantes? Não sei se você sabe, se você tem conhecimento, poucos sabem que o avô materno de Allan Kardec, ele foi preso no fim do século XVIII. E não só preso, posteriormente ele foi condenado injustamente à morte e guilhotinado pelo movimento revolucionário, durante ou logo após o período denominado período de terror. Raríssimos estudiosos da doutrina espírita têm conhecimento de que o inicial anseio naquela sociedade em se alcançar um Estado democrático de direito na França, este anseio, esse clamor público neste período, levou os revolucionários a condenar pessoas bem intencionadas, que não tendo sequer praticado qualquer crime, tomados dessa vontade, desse destemor em busca deste ideal, da democracia, elas foram acusadas, condenadas à morte, e ali pela guilhotina a sentença foi cumprida. Eu pergunto, existe alguma semelhança com o nosso momento atual? Talvez a maioria não perceba. Por quê? Porque às vezes não tem conhecimento do contexto da nossa história. Acontece, meus irmãos, que ao contrário do ambiente em que vivia a França no século XIX, em que se matava em nome de preceitos como liberdade, igualdade e fraternidade, hoje, em nosso país,
em pleno século XXI, rotulado e conhecido como Estado Democrático de Direito, está se condenando injustamente pessoas, sem que a maioria dos intelectuais espíritas, sem que a maioria se manifeste. Talvez por não entender sequer o ambiente em que eles vivem hoje. E os estudiosos da doutrina espírita, pelo menos a maioria, não despertam para o fato de que a filosofia espiritualista que abraçamos, ela se alicerça também nos princípios da liberdade, igualdade e fraternidade. Todavia, não podemos omitir quando se acusa, condena injustamente o ser humano. E por que nós silenciamos? Talvez porque nós não desenvolvemos nas instituições essa preocupação de aprender, estudar, conscientizar, ou seja, não se fomenta a cidadania. E é claro que penso eu que nós estamos dentro das casas espíritas contribuindo para esse estado de coisa. É claro que aqui jamais nós estamos convidando a apoiar esta ou aquela pessoa. Ou será que muitos dos estudiosos espíritas, eles vêm apoiando pretensões autoritárias por omissão, desconhecimento ou covardia? Por comodidade? A maioria esmagadora dos espíritas tem conhecimento sobre a fala de Allan Kardec, sobre a proposta, por exemplo, talvez você não saiba, de se criar um partido espírita. Isso mesmo, na época de Kardec. Nós precisamos, então, quando isso aconteceu, nós precisamos rememorar as falas de Allan Kardec na Revista Espírita do ano de 1868, nos meses de julho e agosto. Os espíritas se consideram bem como uma escola filosófica, mas jamais lhes veio ao pensamento se acreditar um partido. O espiritismo, por sua natureza e seus princípios, é essencialmente pacífico. É uma ideia que se infiltra sem ruído e se encontra numerosos adeptos e que ela satisfaz. Todas as religiões, assim como o espiritismo, não ensinam que todos os homens são irmãos, que são filhos de um pai comum que é Deus? Ora, deveria haver partidos entre os filhos de Deus? Não se trata de uma ofensa ao Criador? Porque sabemos que é próprio dos partidos políticos armar os homens uns contra os outros. E pode a imaginação conceber maior crime que armar os filhos de Deus uns contra os outros? A palavra partido implica, por sua etimologia, a ideia de divisão, decisão, e por conseguinte de uma luta, de uma agressão, de violência, de intolerância até, de ódio, de animosidade, de vingança, coisas todas contrárias ao espírito do espiritismo. Não tendo o espiritismo nenhum desses caracteres. São palavras do codificador. Enfim, meus irmãos, meus amigos, depois de tanto comentário, eu ocupar tanto seu tempo, quando nós utilizamos a palavra política, jamais vem em nossa mente o projeto de se criar um partido político. Jamais avalizo rótulos como espíritas de direita, espíritos de direita, muito menos espíritas progressistas. Mas isso está ocorrendo no momento atual. Nós sabemos que o cristão ele não se prende a esta ou aquela caixinha, a esta, muito menos a esta ou aquela ideologia. O cristão leva ou deve levar e viver a mensagem de liberdade e de fraternidade. Através do estudo, ele chegar às suas próprias conclusões. Se na doutrina espírita não abraçamos os dogmas, princípios que são impostos, se nós não podemos impor a quem quer que seja este ou aquele ensinamento, será que nós, no centro espírita, devemos tratar apenas de obsessões, mediunidade, assistência social? Não será uma imposição? Será que a casa espírita deve ser o reduto onde se livra apenas as pessoas de encostos? Onde se cura apenas o corpo físico?
A casa espírita não deve ser um educandário onde os membros, ao estudar os princípios do cristianismo, da doutrina espírita, saiba escolher o melhor caminho. No Evangelho segundo o Espiritismo, meus irmãos, não se encontra temas como propriedade privada, direito à herança, atuação do Estado, o homicídio de Jesus Cristo pelo Estado, a função da riqueza e assim por diante. Recordemos que o termo política tem sua origem na Grécia Antiga. E esta palavra ela é derivada do termo polis, que se refere à cidade, estado, referindo-se também a assuntos, debates e decisões em torno do propósito de se organizar a vida comunitária. Política não é sinônimo de política partidária. Será correta, meus irmãos, eu finalizo, a nossa decisão de não estudarmos sobre política com o fim de não causarmos polêmica, não intimidarmos as pessoas, enquanto as organizações criminosas, sejam daqui do nosso plano terreno, como também as organizações espirituais criminosas no plano espiritual, elas se insinuam, elas confundem a mente do povo e, por consequência, elas vão dinamitando o instituto da família, fomentando a revolta, alicerçando o propósito de destruição. Interessante, meus irmãos, que até mesmo aqueles que testemunham hoje o desvirtuamento de ensino universitário defendem muitos a não se tratar de assuntos políticos na casa espírita. Pessoal, questões sociais envolvendo não só os interesses espirituais, como os assuntos políticos de interesse social da sociedade, reclama, a meu ver, a participação ativa dos cidadãos na vida pública. E a casa espírita deve ajudar na conscientização do homem, tornando-o cada vez um melhor cidadão. O nosso objetivo jamais é apoiar a candidatura deste ou daquele candidato, nunca exigir a filiação partidária, mas fornecer subsídios para que o crente, o espírita, o cristão, ele possa decidir com equidade, com justiça, alicerçado nos princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Que possamos cumprir o nosso papel, que possamos então fazer a nossa parte. Em todos os questionamentos acima, iremos ficar silentes? Devemos nos silenciar por medo sobre esses assuntos nas casas espíritas? Não devemos tratar sobre a morte da criança no ventre materno? Sobre o domínio da mente do homem, da manipulação, da baldeação ideológica? De minha parte, eu não tenho a menor dúvida. É isso que as trevas, os dragões, os ditadores, seja no plano terrestre ou espiritual, é isso que eles querem. Que nós continuemos o quê? Cegos, ignorantes, para assim sermos facilmente manipulados. Isso não representa dizer que o espírita, como cidadão, na sociedade, ele deve sim, tem o dever de cumprir os seus deveres. Mas na casa espírita, jamais apoiar a candidatura deste ou daquele. Muito embora a gente saiba que tem muitos dirigentes de casa espírita que insinuam um voto neste ou naquele candidato porque, por exemplo, ele fornece óleo todo mês, porque ele fornece leite todo mês. Pensemos nisso. Que a paz de Jesus Cristo esteja conosco e que as bênçãos do nosso Pai, que elas possam nos beneficiar a todos. Fiquem com Deus. Até breve.